Você já imaginou que um pedaço de pão poderia se transformar em um pedaço de carne? E não qualquer carne, mas carne humana, vinda do coração de alguém. Parece uma história fantasiosa, mas é o que acontece em cada Santa Missa, e foi confirmado de forma impressionante em um caso que desafiou a ciência. Neste vídeo, vamos contar a história de um milagre eucarístico recente na história e o que os cientistas descobriram. Você vai se surpreender com os resultados das análises feitas por especialistas mundialmente renomados, que confirmaram que a hóstia consagrada era realmente carne humana. Acompanhe conosco essa incrível história que ocorreu em Buenos Aires, Argentina. Tudo começa em 15 de agosto de 1996, em uma igreja da capital argentina. Um fiel, ao receber a comunhão, deixa cair a hóstia consagrada no chão. Ele desiste de pegá-la, pois acha que ela está suja e não pode ser consumida. Outra pessoa vê a hóstia abandonada e a leva ao padre Alejandro Pezzetti, que segue o procedimento padrão nessas situações. Ele coloca a hóstia em um recipiente com água para que ela se dissolva naturalmente. Depois, ele guarda o recipiente em um sacrário da igreja. 11 dias depois, o padre Pezzetti precisa usar o recipiente para outra finalidade. Ele abre o sacrário e se depara com uma cena chocante. A hóstia não se dissolveu, mas apresentava manchas vermelhas como se fossem sangue. O padre Pezzetti fica perplexo e assustado com o fenômeno. Ele comunica imediatamente o fato ao arcebispo de Buenos Aires na época, o cardeal Jorge Mário Bergoglio, que mais tarde se tornaria o Papa Francisco. O cardeal Bergoglio decide iniciar uma investigação científica sobre o caso, sem divulgar nada à imprensa ou ao público. O responsável pela investigação é o Dr. Ricardo Castañón Gomes, um pesquisador em neurociências com experiência em casos de milagres eucarísticos. Ele recebe uma amostra da hóstia manchada de sangue e a leva para um laboratório de genética para fazer uma análise. O resultado é impressionante. A substância vermelha é sangue humano do tipo AB. Além disso, há glóbulos brancos intactos no sangue, o que indica que ele está vivo. O professor Linoli, que fez essa descoberta, afirma que as células pertencem ao tecido cardíaco humano. O Dr. Gomes fica intrigado e decide buscar mais informações sobre a amostra. Ele envia outra parte da hóstia para o professor John Walker, da Universidade de Sydney, na Austrália, que confirma que as células são do músculo cardíaco humano, especificamente do ventrículo esquerdo. Ele também observa que os glóbulos brancos estão intactos, o que é impossível fora do organismo vivo. Ele conclui que a amostra veio de um coração vivo e pulsante. O Dr. Gomes quer ter certeza de suas conclusões. Ele recorre, então, a um dos maiores especialistas em patologia cardíaca e medicina legal do mundo, o professor Frederick Zugibe, da Columbia University em Nova York. Ele envia uma parte da hóstia para ele, sem revelar sua origem. O professor Zugibe examina a amostra com cuidado e faz sua avaliação. A amostra que você me trouxe é um músculo cardíaco ou miocárdio, mais exatamente do ventrículo esquerdo. O paciente sofreu muito porque apresenta alguns trombos, impedindo às vezes a respiração e fornecimento de oxigênio, cansando e fazendo sofrer também o doente, já que cada inspiração devia ser dolorosa. Ele provavelmente foi vítima de um golpe no peito. Por outro lado, a atividade cardíaca estava viva no momento em que você me trouxe a amostra. Encontramos glóbulos brancos intactos e estes são transportados apenas pelo sangue. Portanto, se há glóbulos brancos, é porque no momento em que você me trouxe a amostra, essa última estava viva. O professor Zugibe fica curioso e pergunta ao Dr. Gomes de quem era o paciente que tinha esse coração tão sofrido. Quando o Dr. Gomes revela que a amostra veio de uma hóstia consagrada, o professor Zugibe fica estupefato. Ele exclama: "Eu não acredito, é totalmente impossível. Mas no momento em que você me trouxe esta amostra, este coração estava vivo." Essa é a história incrível da hóstia consagrada que se transformou em carne humana.
O sangue encontrado na hóstia era do mesmo tipo que o do sudário de Turim, o pano que teria envolvido o corpo de Jesus Cristo após a crucificação. Esse milagre eucarístico é uma prova física e científica da presença real de Jesus na Eucaristia e do seu amor por nós, que ele demonstrou na cruz. Essa história deveria ser conhecida por todos, mas infelizmente a mídia não se interessa por ela. A mídia prefere falar sobre coisas negativas, tristes ou fúteis. Mas nós queremos mudar isso. Queremos compartilhar com vocês essas histórias maravilhosas que mostram como Deus age no mundo e na nossa vida. Esse milagre não é o único. Há outros casos parecidos, em diferentes épocas e lugares, que também foram comprovados pela ciência. Se você quer saber mais sobre esses milagres, continue acompanhando o nosso canal, pois temos mais vídeos sobre esse assunto e ainda faremos outros. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Espero que esta história tenha te inspirado e fortalecido a sua fé na presença real e substancial de Cristo na Eucaristia. Aproveito para convidá-los a clicarem no vídeo aqui da tela final, pois ele fala justamente de um outro milagre eucarístico, o milagre que deu origem à festa de Corpus Christi. Obrigado por assistir e que Deus sempre te acompanhe.